Olá pessoal, estamos aqui na Forja para discutir mais um tema que potencialmente será cobrado na prova de título de vocês. Então, bora trabalhar e vamos fazer esse vídeo. JHS masculino, 25 anos, vítima de queda de motocicleta, evoluindo com dor e impotência funcional em tornozelo direito. Então a gente está vendo quatro imagens. As três primeiras imagens à esquerda são radiografias do tornozelo de diferentes incidências. A primeira uma anteroposterior, a segunda uma incidência em perfil e a terceira um AP verdadeiro ou incidência de mortise, em que a gente observa uma fratura cominutiva da superfície articular da tíbia distal associado a uma fratura também com cominuição da metáfise distal da tíbia. Observamos ainda uma fratura de traço simples transverso da fíbula. À direita, a gente vê uma fotografia da face lateral de um tornozelo e pé, em que a gente observa um edema importante associado a flictena hemorrágica e também equimose. Diagnóstico: bem, frente a um caso como esse, o nosso diagnóstico é de uma fratura fechada do pilão tibial. Exame clínico: considerando que o paciente foi vítima de um trauma de alta energia, uma queda de motocicleta, e nesses casos sempre há possibilidade de lesões graves associadas, a primeira coisa que devemos fazer na nossa avaliação clínica, no exame clínico, é descartar alterações que coloquem em risco a vida do paciente. Então, vamos fazer uma avaliação com base no protocolo da TLS. Tendo sido descartadas alterações mais graves, a gente vai proceder à avaliação musculoesquelética. E na avaliação musculoesquelética, a gente deve ter cuidado especial em relação ao status neurovascular. Além disso, fazer uma avaliação mais detalhada das condições de partes moles e também descartar, avaliar a possibilidade de uma síndrome compartimental, que a gente sabe que é uma das complicações das fraturas do pilão tibial. Classificação: quando a gente considera a classificação, para a classificação da fratura, eu classificaria essa fratura utilizando a classificação AO, que nesse caso a gente teria uma fratura classificada como um 43C3, porque é uma fratura distal da tíbia associado a uma intensa cominuição tanto da articulação quanto da metáfise. É uma fratura articular total. A gente pode ainda classificar a lesão de partes moles. E a lesão de partes moles, a classificação que eu escolheria seria a classificação de Tchern. E considerando a gravidade da fratura e a extensão da lesão de partes moles, eu classificaria como Tchern 3. Conduta: considerando a gravidade da lesão, o estado das partes moles, a minha conduta inicial seria por controle de danos ortopédicos. Então, eu indicaria o tratamento cirúrgico visando a osteossíntese com um tutor externo, um fixador externo, né, para a gente poder fazer uma ligamentaxia, estabilizar essa articulação e depois poder fazer um estudo com tomografia dessa articulação. Seria essa a minha abordagem de tratamento. Então a gente está vendo aí uma fotografia do tornozelo, pé e perna, dessa vez da face medial, em que a gente observa o edema grave, flictenas serosas, também abrasão superficial da pele, e a gente vê um fixador externo montado numa configuração em delta. Discutir o tratamento. Bem, considerando a gravidade da lesão, acredito que o tratamento tenha sido adequado, né? É a cirurgia que eu teria proposto para esse paciente, uma lesão cutânea bem extensa, grave lesão de partes moles, uma fratura bastante grave. Então, a indicação seria exatamente essa, é o tratamento que eu indicaria. Cuidados pós-operatórios. Os cuidados pós-operatórios, o fundamental é o cuidado com a lesão de partes moles, né? Então, nossa principal preocupação frente a um caso como esse é cuidar adequadamente das partes moles. Há uma controvérsia em relação ao fato das flictenas serem ou não esvaziadas, né? Mas, de qualquer maneira, independentemente da conduta, o grande zelo nesse momento é para que as partes moles sejam bem cuidadas e, naturalmente, complementar a avaliação com uma tomografia para o planejamento cirúrgico. Tratamento definitivo seria a osteossíntese, tanto da tíbia quanto da fíbula, né, redução aberta e fixação interna, buscando uma estabilidade
relativa do componente metafisário com alinhamento anatômico e uma redução anatômica do componente articular. Isso será feito tão logo existam condições de partes moles para que possa ser feito. Complicações: as fraturas do pilão tibial podem complicar com infecção, com síndrome compartimental, com dor complexa regional e também, principalmente, a osteoartrite pós-traumática. Bem, pessoal, 5 minutos. Esse é um exemplo de um vídeo de fratura de pilão tibial que pode vir a ser cobrado, e a gente vai discutir alguns aspectos aí que eu considero relevantes nessa questão. JHS, 25 anos, vítima de queda de motocicleta. Então, a primeira coisa que o enunciado está nos informando é que o paciente foi vítima de um trauma de alta energia. E sempre que isso ocorrer, e na sequência, o examinador te perguntar qual é o exame físico, qual é o manejo na emergência, como fazer a avaliação clínica desse paciente, o que ele quer saber é se você vai fazer a avaliação clínica completa desse paciente. Então, a gente tem em mente, obviamente, que os pacientes vítimas de trauma de alta energia, na imensa maioria das vezes, a lesão musculoesquelética não é a principal complicação do paciente. Então, é fundamental que a gente avalie o paciente como um todo. Existem vários protocolos de atendimento. O mais utilizado no mundo talvez seja o ATLS. Então, para a prova e para a vida, paciente vítima de trauma de alta energia, a gente faz toda a avaliação completa do paciente. Após descartadas alterações mais graves, a gente procede à avaliação musculoesquelética. É assim que a gente deve fazer na nossa vida, é assim que a gente deve informar o examinador que nós fazemos na prova. Classificação de Cherne, né? Então, classificação de Cherne vocês conhecem, é classificação para lesões de partes moles, quando os pacientes têm uma fratura, e ela é subdividida em fraturas fechadas e fraturas abertas. As fraturas fechadas são 4 graus, eu classifiquei como um grau 3. Tá? E classificação AO. Classificação AO, naturalmente, vocês já dominam, né? E nesse caso, uma fratura 43C3, uma articular total, com diminuição tanto do componente metafisário quanto do componente articular. Bem, pessoal, era essa a questão que a gente ia discutir hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Nos acompanhem para os próximos vídeos.